Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, e como eu faço em toda semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos atualizar as informações do Vasco, vamos falar ainda sobre ontem, né? O Vasco ontem jogou 2 vezes e a gente pode dizer que foi um domingo ruim, né, para o Vasco. O time profissional não saiu do empate contra a equipe do Boa Vista fora de casa e o Sub-20 na Copinha acabou eliminado pelo Corinthians. Enfim, meus amigos, um domingo ruim, né, para o torcedor do Vasco da Gama. Agora o Vasco vai entrar de vez, né, com o time principal no Campeonato Carioca, foco total agora, na quinta-feira já tem jogo, a gente conversa sobre isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO. KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode fazer suas apostas esportivas na KTO, um site 100% regularizado aqui no Brasil, beleza? Lembrando, a KTO é um site para maior de 18 anos e lembrando sempre para você jogar apenas com responsabilidade. O link da KTO com o nosso código promocional está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar que você é direcionado ao site da KTO e o site vai entender que você veio aqui através do canal Machão da Gama. Tamo junto? A KTO é a nossa parceira, o QR Code também tem um link para você apontar a câmera do seu celular e se divertir com responsabilidade. Bom, a gente começa falando sobre o empate ontem, né? Vasco e Boa Vista pelo Campeonato Carioca. O Vasco empatou a terceira seguida, né, no campeonato, 1-1 contra a equipe do Boa Vista. O jogo foi bem ruim, né? Um jogo bruto, com pouca técnica, gramado ruim e jogadores pouco inspirados, né? O Vasco sofreu para poder empatar com o Boa Vista lá em Bacaxá por 1-1. Em 3 rodadas, o Vasco tem 3 empates, né? E nesse momento é apenas o 9º colocado no Campeonato Carioca. Os gols da partida ontem foram marcados por Zé Vitor, aos 20 minutos do primeiro tempo. Zé Vitor, que é ex-Vasco da Gama, né? No Vasco ele era chamado de Zé Santos, o atacante Zé Santos, mas ele que fez o primeiro gol da partida aos 20 minutos do primeiro tempo, numa falha patética, né, do Souza, que vem jogando como zagueiro. Até tinha feito uma boa partida contra o Bangu, mas ontem em Bacaxá o zagueiro Souza foi mal, né? Falhou no gol da equipe do Boa Vista. O Vasco empatou na segunda etapa aos 26 minutos com o garoto Wallace, né? O garoto que foi contratado do Bangu para a equipe Sub-20 do Vasco da Gama e na sua estreia como profissional marcou ali um gol de cabeça, ficou bastante emocionado, né, no gol. Talvez tenha sido a única parte positiva desse jogo, foi ter visto aí o garoto Wallace marcando o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. De resto, nada para se aproveitar. Pelo contrário, eu acho que ficou claro ali que jogadores como o suíço Jean Davi, difícil imaginar que vai conseguir ser útil, né, nessa temporada. Um jogador que não consegue se destacar contra Bangu e Boa Vista, vai se destacar no Campeonato Brasileiro? Difícil imaginar, né? Maxime Domingues entrou bem no jogo contra o Bangu. Ontem, até o Vasco tomar o gol, estava bem na partida, depois desapareceu, a gente não viu mais o jogador em campo. Serginho, enfim, não dá. É complicado, meus amigos, complicado. Ontem até alguns titulares, né, que entraram, o PH mal na partida, falhou no gol também da equipe do Boa Vista. Enfim, ontem foi realmente complicado. Foi complicado ontem, nada para se aproveitar. Bom, após o jogo do profissional, tivemos a Copinha, né? O Vasco estava nas quartas de final, iria enfrentar o Corinthians, mas o Vasco acabou sendo derrotado, né, pelo Corinthians. O Vasco perdeu por 1-0
lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e se despediu da competição. O gol foi marcado pelo atacante do Corinthians, o Guinegão, logo no início da partida, né? No comecinho. O Vasco levou um gol numa bobeira, numa falha da zaga ali. O Corinthians fez 1 a 0 e o Vasco não conseguiu depois buscar o empate, até tentou pressionar na parte final, mas o placar não se alterou. O Vasco eliminado da Copinha, mas a gente pode dizer que saiu de cabeça erguida, né? Fez uma boa competição, com uma equipe praticamente sub-17, né? Muito garoto ali, que era muito jovem mesmo, disputando a Copinha. O Vasco chegou longe e saiu contra o Corinthians, que tem uma base também muito forte, e derrotado por 1 a 0. O Vasco teve 3 jogadores que se destacaram muito, né, nessa Copinha. O Lucas Zucarello, meio campo, fez uma ótima Copinha, acendeu aí uma esperança, né, que pode vir a ser um grande jogador no futuro. O o meia Euder também fez uma Copinha muito boa, e o goleiro Felipe Gabriel também se destacou positivamente. Eu acho que destaco esses 3 jogadores, né, que fizeram uma Copinha muito boa e com toda certeza saíram maiores, né, da competição do que entraram. E Copinha é isso, né? O que importa é revelar jogador para o time principal. O título não é tão importante assim. Parabéns aí aos moleques pela participação na competição. Chegou até as quartas de final. Infelizmente o Vasco se despediu ontem, né, da Copinha. Bom, voltamos a falar do time principal e vamos de mercado da bola, porque Zé Gabriel, De Luca e Serginho não devem seguir no Vasco, estão fora dos planos do Vasco da Gama. Informação do Globoesporte.com. As 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca serviram para o Vasco avaliar alguns nomes no elenco que tinham pouca minutagem ali, né, para a sequência da temporada, e Zé Gabriel, De Luca e Serginho, que retornaram de empréstimo para 2025, não agradaram a comissão técnica nestes primeiros jogos e não devem mais ter oportunidades no time do Vasco. Na próxima rodada, o Vasco fará sua estreia com seu time principal contra o Madureira, lá na Arena da Amazônia. O jogo vai acontecer na quinta-feira. Com isso, esses 3 jogadores citados não terão mais espaço. O Vasco na quinta-feira já vai com o Fábio Carille, com o Paê, com o Coutinho, com todo mundo. A diretoria do Vasco pretende negociar Zé Gabriel, De Luca e Serginho até o fim dessa janela de transferências. Os 3 não conseguiram aproveitar essa chance no início do campeonato estadual e devem deixar o Vasco aí em breve. Para encerrar esse vídeo, novidades sobre Brian Rodrigues. De acordo com a equipe do NTcast, o Grêmio surgiu também como interessado no jogador uruguaio Brian Rodrigues. O interesse do atleta foi confirmado ontem, né? O interesse do Grêmio no atleta foi confirmado ontem pela reportagem. O Vasco agora terá concorrência, né, pelo jogador. O Vasco ainda está na frente, né? Já vem negociando há um tempo, discutindo valores ali com a equipe do América do México, mas agora tem concorrência na jogada. O Grêmio também quer o jogador. É isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima.